Olá galera, esse é o canal de Boas com o Ita, eu me chamo Isaías Costa e nesse vídeo eu vou resolver uma questão de física que mistura dois assuntos. É uma questão da parte de cinemática e que ela mistura o movimento retilíneo uniforme com o movimento retilíneo uniformemente variado, o MRU e o MRUV. Essa aqui é uma questão que eu peguei do livro muito conhecido, que é o Física Clássica. Ele tem aquelas questões que ele chama de questões para aprofundamento, exercícios de aprofundamento, e essa aqui eu peguei de lá. Com certeza é uma das melhores questões do livro dentro desse assunto. Antes de começar, eu peço a vocês a gentileza de darem um like no vídeo, de seguirem o canal, compartilharem com os amigos. Tudo isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a reconhecer que esse aqui é um conteúdo relevante e assim distribuir o vídeo para mais pessoas, beleza? Essa aqui, gente, é uma questão que trata dessa parte de velocidades relativas e, acima de tudo, o cálculo das funções horárias. A gente vai trabalhar muito com a função horária da posição, tanto para a parte do movimento uniforme, que é a famosa fórmula do seu sorvete, e a parte da função horária da posição do movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV, que é a famosa fórmula do sorvetão. A gente vai trabalhar com as duas aqui. É um carro conversível dotado de uma aceleração constante de 4 metros por segundo ao quadrado e velocidade acima do limite permitido no local, passa ao lado de um carro de polícia estacionado na lateral da rodovia. Estando o carro conversível a 268 metros adiante da polícia, com velocidade instantânea de módulo 180 km por hora, o policial aciona a sirene com um breve toque de alerta. Decorridos 2 segundos e meio, o policial emite um segundo sinal de alerta. Sabendo que a máxima velocidade do carro é de 216 km por hora e que a velocidade do som no local é de 320 metros por segundo, determine, letra A, o intervalo de tempo decorrido entre a emissão do primeiro toque de sirene e o instante em que o motorista do carro o ouve. Letra B, a posição do carro no instante em que o seu motorista ouve o primeiro toque de sirene. E a letra C, o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo toque de sirene ouvido pelo motorista do carro. Aí você vê, só pela leitura, você vê que essa aqui é uma questão que não é simples, né? Porque você precisa entender bem o que está acontecendo aqui e a questão da posição, porque você vê que a posição está mudando o tempo todo desse carro. E ela não está mudando de qualquer jeito, ela está mudando a partir de um movimento acelerado, porque ele está com uma aceleração de 4 metros por segundo ao quadrado. E aí é preciso saber, a partir dessa aceleração, como é que está sendo a posição dele. Aí aqui a gente já fez um esqueminha super bonitinho, né? Das várias posições onde ele pode ficar. Começando aqui pela posição mais clara de todas, que é o que ele trata na questão, de 268 metros adiante. Quando ele está 268 metros adiante, ele está com 180 km por hora e com essa aceleração, obviamente, 4 metros por segundo ao quadrado. E aí o primeiro som de sirene vem desse carro de polícia. E aí vamos lá, vamos começar os cálculos dessa questão. A letra A, vamos começar aqui pela letra A. Olha como é que a gente resolve essa letra A. Vamos voltar aqui para o enunciado. Ele quer saber o intervalo de tempo decorrido entre a emissão do primeiro toque de sirene e o instante em que o motorista do carro o ouve. Então, para poder a gente resolver o item A, a gente precisa das funções horárias de posição. Aí a origem do sistema é bem aqui, por isso que eu coloquei aqui o ponto zero. Esse aqui é o ponto de origem do sistema. Aí o que acontece? Esse carro, a posição inicial desse carro é 268 metros. E ele já tem uma velocidade inicial. A velocidade inicial dele é essa daqui. Aí a gente já pode fazer, inclusive, vou até fazer aqui em cima mesmo essa conta, gente. Essa velocidade de 180, a gente pode dividir por 3,6. Quando a gente faz a divisão por 3,6, a gente encontra isso em metros por segundo, que fica 50. Ele passa a 50 metros por segundo. Esse valor foi colocado de propósito para facilitar as contas dessa questão, que ela tem umas continhas um pouquinho grandes. Aí é preciso fazer a comparação. Ó, o som ele se move com velocidade constante. Então, como é que a gente vai colocar a função horária para o som? É a famosa fórmula do seu sorvete. S igual a S0 mais VT, seu sorvete. Aí que a gente vai colocar esse zero igual a zero, porque ele parte da origem. E aí a sua velocidade vai ser 320. 320 vezes T. Essa é a função horária para esse movimento do som. Aí é preciso comparar com o carro. Como é que vai ser o movimento para o carro? O carro ele está com o movimento acelerado, então a gente vai usar a fórmula do sorvetão aqui. Eu vou escrever só na primeira vez,
para que caso algum de vocês esteja meio enferrujado nessas equações, consiga se ligar direitinho o que eu estou fazendo aqui. Essa é a famosa fórmula do sorvetão, né? Como é que vai ser a função horária para o carro? A posição inicial do carro é 268 metros, porque a gente está pegando aqui a origem como sendo onde está o carro de polícia. A velocidade inicial dele é 50 vezes t, aí mais um meio de AT2. Ó, como ele está com 4, é que eu já posso colocar 4 sobre 2, 2t ao quadrado. Aí essa aqui é a parte mais interessante do item A, gente. O que acontece? Quando ele for ouvir, ele vai ouvir o som da sirene quando as posições forem as mesmas. Né? Ele ouve a sirene, né? Quando as posições forem as mesmas, tanto do som quanto dele próprio, do carro. Né? Ele ouve a sirene quando os S forem os mesmos. Né? O S do som foi igual ao S do carro. Aí é só você igualar as duas funções horárias. Bacana isso, né, gente? Essa aqui é uma questão bem clássica desse assunto. Vai ficar 2t ao quadrado mais 50t mais 268. Isso aqui vai ser igual a 320t. Aí passando o 320 para o lado esquerdo, né, subtraindo aqui 50 do 320, fica menos 270. Vai ficar 2t ao quadrado menos 270t. Eu já fiz direto essa conta. Mais 268 igual a zero. Aí bem que a gente pode dividir por 2, né, para simplificar, porque são todos eles números pares. Fica t ao quadrado menos 135t mais 268 sobre 2 fica 134. Essa aqui, gente, é uma equação de segundo grau meio feinha, né? Mas os números dessa questão foram colocados de propósito para que você perceba que você não precisa calcular o delta e o bhaskara, porque se você substituir o t por 1, aqui a gente sabe que vai ter uma raiz positiva e uma negativa, mas aqui a gente não precisa calcular, porque a gente sabe que só precisa do valor positivo. Ó, se a gente substituir o t por 1, ó, fica 1 menos 135, fica menos 134 mais 134 igual a zero. Aí a gente já sabe disso, ó, logo, quanto é que vai ser o tempo t? O tempo t vai ser igual a 1 segundo. Aqui está muito claro, pelos valores dessa questão, que o tempo vai ser um tempo de 1 segundo. E essa aqui é a resposta para a letra A. Aí a gente precisa interpretar, gente. Aqui existe uma interpretação muito importante a ser feita. Ó, depois que tem esse sinal da sirene, um segundo depois, ele não vai estar nessa posição, porque ele está com um movimento acelerado, ele vai estar numa outra posição. Aí aqui eu vou, inclusive, apagar isso aqui que eu tinha feito, porque eu vou fazer uns rabiscos aqui nesse desenho. Ele vai estar numa outra posição, gente. Ele vai estar numa posição mais para frente. E aí eu vou colocar esse intervalo de 1 segundo. Onde é que esse carro vai estar depois de 1 segundo? Ele vai estar com uma nova velocidade. Aí a gente precisa, para o letra B, a gente precisa fazer essa nova velocidade. E saber as posições e tudo mais. Aí, ó, vamos lá, vamos para a letra B agora, né? Letra A já foi. Ó, ele quer saber a posição do carro no instante em que o seu motorista ele ouve o primeiro toque da sirene. A letra B é fácil, gente. A letra C é que é um pouco mais puxada, né? A letra B é muito simples. É só você substituir o T em qualquer uma dessas duas equações. Essa do som tá mais fácil, né? Essa do som ela é só 320t. Então qual vai ser a resposta para a letra B? É simples assim, vai ser 320 vezes 1. Porque é depois de 1 segundo que teve o som da sirene. Então, onde é que esse carro vai estar? Ele vai estar na posição 320 metros. Aí aqui eu vou voltar para a figura e aí eu vou esboçar na figura essa posição de 320 metros. Aí você vê como essa figura ela é importante. A gente precisa dessa figura para poder abordar bem o que essa questão está trazendo. Eu vou colocar aqui esse esboço dessa posição de 320 metros. Ele vai estar mais ou menos aqui assim, ó, 320 metros, essa distância lá do começo até onde ele ficou depois de 1 segundo do toque dessa sirene. Ó. Ele vai estar nessa posição bem aqui com uma nova velocidade. E qual vai ser essa nova velocidade dele? Ela é simples de ser calculada, é só a gente usar aquela formulazinha do V igual a V0 mais AT. Isso aqui a gente já está entrando na letra C, viu, gente? A letra B já foi, já vamos entrar na letra C dessa questão e já fazer essas continhas. Depois de 1 segundo, qual vai ser a velocidade que ele vai estar? É só usar a função horária da velocidade. V igual a V0 mais AT. Aí você tem que perceber uma coisa, ó. Olha como é legal o conceito de aceleração. A gente sabe que a aceleração é 4 metros por segundo ao quadrado, ou seja, a cada 1 segundo
a velocidade dele aumenta em 4 metros por segundo. Ou seja, qual vai ser a velocidade dele? Vem aqui. A velocidade dele vai ser 54 metros por segundo. 54 metros por segundo, é simples assim. Aí V igual a V0 mais AT. Legal, né? Nem precisa usar essa fórmula aqui dessa maneira. Mas se você quiser usar, não tem problema. Vai ficar como? Vai ficar V igual a velocidade inicial 50 mais 4, aceleração vezes 1. Aí você vê que V vai ser igual a 54 metros por segundo. Só se caso você não tenha essa sacada de fazer diretamente, você pode fazer assim sem problema nenhum. Pronto, você já sabe que ele está com essa velocidade de 54 metros por segundo. Aí ele fala que depois de 2 segundos e meio, né, vamos voltar aqui no enunciado da questão. Ele fala que depois de 2 segundos e meio, esse carro de polícia ele dá o segundo toque de sirene. Aí eu queria saber qual é o intervalo de tempo entre o primeiro e o segundo toque de sirene. Aí aqui que é a sacada dessa questão, gente, porque quando 2 segundos e meio depois, já vai ter passado esse 1 segundo aqui, então você precisa contar mais 1 segundo e meio depois, né? Depois de mais 1 segundo e meio. Ele ainda vai estar acelerado, você tem que saber se ele vai atingir a velocidade máxima. E aí essa questão ela foi colocada os valores todos de uma maneira muito incrível, para que você perceba isso, que quando passar esse intervalo de tempo, ele vai estar atingindo a velocidade máxima. Aí você só precisa fazer o seguinte, você não já tem essas equações? Você tem que ver pelas equações depois de 2 segundos e meio. Você vai pegar aqui, você pode pegar o próprio essa aqui do som, depois de 2 segundos e meio, para saber qual vai ser a posição que ele vai estar e a velocidade que ele vai atingir. E aí você sabe dessa velocidade a partir desses 2 segundos e meio. Né? Você pode fazer a partir dessa própria equação depois de 2 segundos e meio. Né? Aí você pode colocar aqui, inclusive eu vou voltar para essa equação aqui, ó, V igual a V0 mais AT. Porque ele está com esse crescimento constante. Ó. Vou pegar aqui para outro valor. Ó, 54 mais a aceleração de 4, aí vezes mais um segundo e meio, né? Aí a gente vai ver que 1 segundo e meio depois, né, que aqui a gente já está colocando, depois de um segundo e meio, né? Depois de mais 1 segundo e meio, que é quando vai ter o segundo toque de sirene. Aí você vai perceber que ele vai atingir essa velocidade máxima. Isso aqui é muito top, gente. Fica 54 mais 6, 60 metros por segundo. Aí por que isso aqui é velocidade máxima? Porque você pode fazer aquela multiplicação por 3,6, tá? Que a gente fizer, se a gente for fazer essa multiplicação por 3,6, a gente encontra 216 quilômetros por hora. E essa daqui é a velocidade máxima que ele atinge. Aí esse aqui é o mais legal, gente, porque a partir daqui ele passa a ficar em velocidade constante, né? Passa a ficar em MCU. Em MCU não, movimento retilíneo uniforme, MRU. Ele vai ficar com velocidade constante a partir desse ponto aqui. E aí você vai perceber a questão do movimento relativo entre o som e o carro. Né? Por isso que eu falei, esse item C é o item que você tem que fazer com mais cuidado para que você não erre essas contas. Aí vamos lá, gente. Como é que você vai fazer a partir daqui? Você já sabe que depois de 2 segundos e meio, esse carro vai ter atingido a máxima velocidade. Aí você tem que saber qual vai ser a posição onde ele vai estar. Aí é fácil da gente perceber qual vai ser essa posição onde ele vai estar a partir da própria equação do som aqui do carro. Ó. Quando você pega aqui a velocidade do som, 320 vezes t, você pode substituir, né, para saber qual vai ser a posição onde ele vai estar, né? Qual a sua posição? Eu vou até escrever aqui, né? Qual vai ser a sua posição nesse instante? A posição do carro nesse instante. É só você fazer S é igual a 320 vezes o 2,5. 2,5 segundos depois. Quando você faz esse produto, vai ficar 800. Né? Ele vai estar numa posição de 800 metros. Né? Legal isso, né? Aí eu vou botar até na própria figura. Ele vai estar numa posição mais para frente, né? Vou desenhar ele bem mais para frente aqui. E aí ele vai estar na velocidade máxima dele. Qual vai ser a velocidade máxima dele? 60 metros por segundo. E ele vai estar numa nova posição aqui, ó. Vou fazer o esboço aqui, porque quando a gente usa esse desenho, tudo fica mais simples, fica mais compreensível. Quando a gente pega um esboço do próprio desenho, ó, 800 metros para frente, vai ser quando tiver o toque da segunda sirene. Ó. Interessante isso, né?
Aqui vai ser o toque da segunda sirene quando ele estiver nessa posição aqui, de 800 metros. Aí aqui é só fazer o movimento relativo dos dois, ó. Acho que dá para até aproveitar esse espacinho aqui. Que eu vou procurar usar bem o espaço aqui da folha. Aí a gente vai ter o seguinte, ó, para o som, ele vai continuar sendo essa formulazinha, S igual a 320 vezes T. E aqui para o carro, ele vai mudar a função horária para o carro, porque agora ele está em movimento constante. Aí você vai ter que pegar a posição inicial dele, seu sorvete, a posição inicial vai ser 800 metros, e agora ele está com uma velocidade constante de 60 metros por segundo. Vai ficar 800 mais 60t. E aí o que acontece? Quando ele for ouvir, né, ele ouve a segunda sirene quando os S forem iguais. Interessante isso, né? Ele ouve a segunda sirene quando os S forem iguais. Quando você tiver os valores iguais desses S, o S do som foi igual ao S do carro. Quando os dois estão com movimento constante, retilíneo uniforme, aí vai ficar 320 vezes T igual 800 mais 60T. Aí aqui passando para a esquerda vai ficar 260T igual a 800. O T vai ser 800 dividido por 260. Aí aqui a gente chega na nossa resposta da letra C. Vai ser 3,08 segundos. Depois de 3,08 segundos, ele vai ouvir o som da segunda sirene. Muito legal, né? Já que isso a gente conclui a resolução dessa questão. Aí você vê como ela é super completa, né? Ela envolve praticamente toda a cinemática numa questão só. Espero que vocês tenham entendido direitinho a resolução dela. Não deixe de dar um joinha no vídeo, compartilhar com os amigos e acompanhar os próximos vídeos que forem chegando. Valeu, galera!